Provável escalação do Flamengo para esse jogo contra o Sport. Tem algumas baixas, né? Como a gente trouxe aqui. Everton, Cebolinha e Pedro são desfalques certos, porém, a Mônica Alves, nossa repórter do Coluna do Fla, traz a informação que o Felipe Luiz pode preservar o Jorginho e também o Léo Ortiz. Léo Ortiz que jogou no sacrifício, né? Como a gente falou, contra o Racing, e o Jorginho tá com um desgaste físico muito elevado, né? O Alexandre também é outro jogador que pode ser que fique de fora. Dito isso, com essas informações que o Coluna do Fla traz para você, a gente pode ver uma provável escalação muito mudada para esse confronto que vale a liderança do Campeonato Brasileiro, para o Flamengo. A princípio, o goleiro Rossi, tudo certo, titularista. Herói da classificação, nunca critiquei. Herói da classificação, Agustin Rossi, cozinhou o jogo todo, fez os argentinos sentirem o próprio veneno. E aí o pessoal lá tops também. Sim, salvou o Flamengo. E aí o pessoal da imprensa, só um parêntese rápido, o pessoal da imprensa argentina falou, nossa, que absurdo, 6 minutos de acréscimo, o goleiro do Flamengo ficou 10 minutos com a bola na mão. Eu falei, eu pensando, poxa, é assim que os caras fazem, né? Aí, um dos outros é refresco. Eu até falei, se fosse o cenário inverso, se o Flamengo tivesse perdido de 1-0 e precisasse do resultado no Maracanã, o jogo não teria rolado nem 50% do que rolou lá. O Flamengo fez pouca cera. Achei. Pois é. Lateral direito, vide que o Felipe começou com Varela lá na Argentina. Acredito que nesse jogo contra o Sport, o Flamengo vai ter mais a bola, deve ser mais ofensivo. O lateral direito deve ser o Emerson Royal, né, Mônica? Confere? Tá parecendo que o Felipe tá dando, né, essa mesclada mesmo, dando uma oportunidade pro Varela nas Copas, na Liberta, no caso, e pro Royal no Brasileirão. Parece que o Royal é o lateral do Brasileirão, né? Exato. E também o fato do Campeonato Brasileiro, o próprio Felipe falou, Campeonato Brasileiro, geralmente o Flamengo tende a ser mais ofensivo, a ser mais ataque. Sim. E na Libertadores precisa ter uma cautela mais defensiva também, exato, né? Uhum. David Royal. Dupla de zaga, tendo em vista que Léo Ortiz pode ficar de fora. Vamos ver aqui, então, Danilo, né? Sim. Nessa provável. Exato. Danilo na zaga ao lado do Léo Pereira. Incansável Léo Pereira, olha aí, ó. Aqui a sintonia tá total. Incansável Léo Pereira nessa zaga do Flamengo e tá jogando muita bola. É subestimado por muitos, tá? Subestimados por muito. Danilo, Léo Pereira, dupla de zaga. Confere? Confere. E só um parêntese rápido também. O Cleiton já tem pré-contrato assinado com o Wolfsburg. E o João Victor, zagueiro da base de 18 anos, ganha uma casa, né? Sobe um degrau aí. Então, o primeiro reserva dessa dupla aqui, contra o Sport, vai ser o João Victor, tá? João Victor e o Cleiton. Iago, né? E o Iago também pode pintar também nos relacionados. Na lateral esquerda, Alexandro, Ayrton Lucas e Matias Vinha, Mônica. E aí? E olha que aqui no site a hierarquia tá certa, né? Alexandre é o principal, o Ayrton Lucas o pronto reserva. Ele deve ir de Ayrton Lucas e dar a chance aí pro Vinha no decorrer da partida. Boa, muito bem. Então, olha só, sistema defensivo do Flamengo para o jogo contra o Sport na provável escalação. Rossi, Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Agora a gente vem para o meio de campo. Sim. Dupla de volante. Recapitulando, Jorginho deve ser preservado porque está com desgaste físico elevado. Então, vai abrir vaga para alguém. Sim. Quem? As opções tem Eric Pulgar, né, titular? A gente pode botar o Pulgar aqui? Titular absoluto? Não, é assim, tem ainda... Pulgar foi outro jogador, né, também que se desgastou bastante lá. Tem a dúvida entre Pulgar e Saul, né? Um dos dois, talvez. Indo aí no meio campo. E a outra vaga sendo do De La Cruz, né? De La Cruz que não jogou não vem jogando, né, nos últimos jogos, mas não tem lesão nenhuma. Enfim, a virose sarou também. Então deve ser aí De La Cruz numa das vagas e a outra aí tá entre Pulgar e Saul. Será que a gente não consegue ver um Pulgar e Saul juntos? Dupla de volante junta? Eu acho que o Saul deve pintar aí nesse time. Talvez Saul e De La Cruz aí no meio campo. Pode ser. Saul, De La Cruz. Cara, aqui nesse ponto, Mônica, a gente vale ressaltar um seguinte. O De La Cruz ele ficou de fora por opção técnica.
Se o De La Cruz ficou de fora por opção técnica há 2 jogos, Mas significa... mas a opção técnica foi, eles abriram a aspa, foi porque ele não tinha treinado, né? Porque ele estava com a virose naquele dia, naquela semana, exato. Então ele não tinha treinado junto aos outros companheiros da forma que deveria, como o Felipe Luiz achava que seria válido para ele, né? Poder ter essa chance, para ele estar no mesmo nível, né? De treinamento que os demais. Coisa que já não é mais esse problema. Não vamos ter gramado sintético, não vamos ter viagem, não tem virose, né? Então, por favor, né? Também. Vamos lá, né, De La Cruz? Me ajuda a te ajudar. Então, aqui a gente forma uma dupla de volantes com Saul e De La Cruz? Sim, aí deixando esse parêntese, né, aberto aí pro Pulgar, que, né, se ele pedir para jogar, se ele tiver inteiro, o Felipe Luiz não vai ter não também, né? Então, aqui só deixando claro, Saul e De La Cruz podendo ter pintaram um Pulgar aí. No lugar ou do De La Cruz ou no Saul. É que aqui a gente não consegue colocar o parênteses aqui, mas aqui a gente vale colocar o parênteses desse rapaz, Eric Pulgar, que joga pra caceta e ele não é reserva no Flamengo, independente de quem o Flamengo contrate pro meio de campo. Inacreditável como esse cara voltou voando. Pois é. Tinha uma ressalva, não porque eu duvidava do futebol do Pulgar, mas porque realmente ele ficou muito tempo parado. É inacreditável como ele voltou, a sintonia, né, dele com o time, mesmo tendo ficado tanto tempo fora. Pois é, e o próprio Felipe Luiz, ele fala, né, o Pulgar é uma representação do Felipe dentro do campo. Ele falou isso na coletiva depois do jogo contra o Palmeiras. Então, bem lembrado. Agora na criação aqui, Mônica, no ataque, no ataque não, na camisa 10 do time, Arrascaeta? Será que a gente vale botar o Arrascaeta aqui nesse time? Acho que vale. Até que segunda opinião, segunda ordem, segunda sei lá o quê, é Arrascaeta. É uma contra-informação. Exato. Arrascaeta na criação desse time no jogo contra o Sport. Ele tá com um desgaste até que elevado, mas ele tá numa boa temporada fisicamente para o parâmetro do Arrascaeta. Então, pode ser que apareça e é aquela coisa, né? Joga o primeiro tempo, qualquer coisa sai no intervalo. Vamos lá, meio de campo então, ó, Saul, De La Cruz e Arrascaeta. O trio que habla. E se o Pulgar entrar, também é um trio que habla, né? Pois é. E se o Carrascal entrar, também habla. O meio de campo e só... aí o Rossi fica de lá gritando, hablando também. Pois é. E aí no ataque, é onde a gente também tem algumas dúvidas. O Cebolinha e o Pedro também não estão à disposição, como a gente falou aqui no começo. Então, aparecem algumas oportunidades. Na ponta direita, Carrascal e Luiz Araújo. Carrascal, Luiz Araújo e Gonzalo Plata. Acredito que Carrascal, né? Carrascal. Também penso assim. Carrascal aqui na ponta direita. Tá jogando muita bola contra o Racing, jogou muita bola. Eu na hora, no ao vivo, lá na tribuna do Cilindro, quando o Felipe Luiz tira Carrascal e Arrascaeta, eu falei, Felipe, pelo amor de Deus, cara. Eu acho que 80% criticaram, né? Mas deu certo, falei, como que o cara vai tirar o Carrascal? E eu ainda acho que ele fez errado. Não é porque se classificou que eu mudei de... Não é porque se classificou que eu pensei diferente, não. Mas assim, ele mostrou que o time está muito bem defensivamente e um time confiante defensivamente. Só que eu acredito que ainda daria para deixar o Carrascal em campo para poder tentar segurar um pouquinho mais a bola ali no ataque. Dar uma o Carrascal, ele tava muito, ele aparentava, né? Eu assisti pela TV, ele aparentou também por ter corrido muito, talvez ele tenha sentido um pouco, né? E aí o Felipe Luiz talvez tenha ficado com receio dele não aguentar correr mais. Pode ser isso também. Pode ser, mas sentido mais que o Léo Ortiz, que jogou no sacrifício, com o tornozelo quase estourando. Ah, não. Carrascal tem 27 eu acho que o Ortiz, será? Eu não sei. O Ortiz corre muito, mas acho que o Carrascal correu mais. Não, o Carrascal corre mais que o Léo Ortiz, até pela posição. Mas, pô, o Carrascal tem 27 anos, não consegui correr num time que estava mais tempo na defesa do que no ataque. Uma coisa é você ser meio campista de velocidade no time que tá só atacando, então o seu índice de percurso ele vai ser maior. Eu acho que o Felipe Luiz quis realizar o sonho dele de jogar totalmente fechado, igual ele já fez isso contra o Corinthians na semifinal. O Rossi até falou no Simeone neles. Ainda acho que o Felipe Luiz se equivocou, nem olha.
tenho meu pé atrás com essa tática do Felipe. Mas, como o próprio Felipe falou, né? Eu sou o treinador, tenho as minhas convicções, vou decidir vocês que se matem aí falando ou não. Então vamos lá. Carrascal na ponta direita, na ponta esquerda, Mônica, Samuel Lino, Michael e Bruno Henrique. Acredito que o Felipe Luiz está querendo mostrar, né, para o mundo que Samuel Lino só precisa de um pouco de confiança para mostrar o que ele sabe. Eu acho que o Felipe Luiz vê algo no Samulino nos treinos que a gente ainda não conseguiu ver nesses últimos jogos. Então acho que Samulino volta aí para a ponta para tentar alguma coisa. Quem sabe ele desencanta, né? E tem que desencantar contra o Lanterna, né, Samuel Lino? De chutar, né? Chutar gol. Tá Vamos chutar precisando. gol, né? Vamos chutar gol. Quando você estiver Ganhar. na cara do gol, chuta gol, por favor. É um grande jogador, uma baita contratação do Flamengo, é um dos melhores pontas brasileiros do futebol atual, sem dúvida nenhuma. Mas claro que precisa da adaptação, questão física também. Ele não pegou folga, não pegou férias no meio da temporada, no meio do ano, porque já saiu do Atlético de Madrid e veio para o Flamengo. Então é um ponto que precisa ficar ligado, precisa ficar de olho, mas assim, é uma boa oportunidade contra o Sport. Lanterna do campeonato, defesa frágil. Tem que ser uma boa oportunidade. Sim. Agora no ataque, centroavante, Mônica, sem Pedro, Bruno Henrique, Gonzalo Plata, o Alacian e o Juninho. Léo, Felipe, Luiz, José, botaria o Juninho nesse jogo. Também, mas é quase nula essa possibilidade. Pois é. Acho que ele deve ir de Gonzalo Plata, né? Gonzalo Plata também acredito. Então, olha só, provável escalação do Flamengo para esse jogo contra o Sport no Maracanã. A gente tem Agustin Rossi, Emerson Royal na lateral direita, dupla de zaga com Danilo e Léo Pereira. Lembrando que o Léo Ortiz está jogou no sacrifício contra o Racing, então já estava com desgaste ali comprometido. Ayrton Lucas na lateral esquerda, porque o Alexandre também está com esse desgaste. Dupla de volante com Saul Niguez e Nico de la Cruz, porque Pulgar e Jorginho podem também ser preservados. E mais ali na frente, na criação, camisa 10, Arrascaeta. No ataque, Carrascal na ponta direita, fazendo ali um meia também. Samuel Lino na ponta esquerda e Gonzalo Plata de falso 9. Plata, e aqui a gente poderia botar também o Bruno Henrique. E aqui no lugar do Carrascal poderíamos também botar o Luiz Araújo. Ou seja, aqui é uma provável escalação no qual a gente se baseou nas últimas decisões do técnico Felipe Luiz. Felizmente para os torcedores, né, que não gostavam que as escalações vazassem, conseguir a escalação do Flamengo está sendo difícil, né? Felipe Luiz não deixa quase ninguém assistir. E, enfim, é ruim para a gente.